Olá, seja muito bem-vindo às Palavras Cruzadas. Aqui nos encontramos novamente para recapitular a lição, nesta vez é a lição número 9, tem como título Cuidado com a Cobiça. Mas antes de passarmos à nossa lição, gostava de dar um alô à Dona Isilda. Como está, senhora Dona Isilda? Olá, Sandra. Já há Estou tanto bem, tempo que não te obrigada. via, já há tanto tempo que não te via. É verdade, faz tempo que não falamos, mas está tudo bem, obrigada. Ok. Olha, minha querida, aqui estamos outra vez para conversarmos um bocadinho sobre esta lição, que fala sobre uma coisa que não é muito boa, que é a cobiça, não É, é? Ou a avareza. A cobiça é grave, não é? Às vezes podemos pensar que não é assim tão grave, mas é grave. Se não fosse grave, não estava lá nos 10 mandamentos, não é verdade? é verdade, é muito grave. Ora, diz-nos que a cobiça está listada como os outros pecados que nós achamos sempre que são muito grandes e maiores do que todos os outros, não é? Sim, sim. Eu quando era mais novita, achava que os pecados não eram todos iguais, ou seja, havia uns pecados assim pequeninos, havia uns pecados maiores e depois havia uns muito grandes, não é? Depois, com o tempo, fui-me apercebendo que não é assim, pecado é pecado e acabou, as consequências é que podem ser mais danosas do que outras. E isto acontece com a cobiça, não é? A cobiça facilmente se encontra na nossa vida se nós estivermos bastante atentos, não achas, Isilda? É verdade. Eu acho que é algo que, de alguma forma, por causa da nossa condição pecaminosa, acabamos estando todos sujeitos, né, a ela. Uhum. E não é algo que nós conseguimos de uma forma simples, assim como a mentira, não, que mentir, se calhar é algo um pouquinho mais sutil, não é? Um pouquinho mais abstrato. E se não tivermos mesmo o Espírito Santo em nós, a nos orientar, a nos conduzir, muitas vezes nem nos apercebemos que estamos a cobiçar. Achamos que é algo normal, que realmente faz parte da vida, mas é algo grave e que ao longo dessa lição vamos ver que Deus acaba incluindo, assim como é tão grave como matar. Vejamos, é tão grave como matar, é tão grave como adulterar, é tão grave. Então, é um pecado como qualquer outro. E por isso é que estamos a falar disto na lição. Exatamente. Depois, a lição leva-nos a pensar que realmente tudo começou por causa da cobiça, não é? Podemos Exato. dizer que o pecado supremo, original, foi efetivamente a cobiça. Sim. Um dia, provavelmente no céu, poderemos ter uma ideia de como é que isto foi possível, que no coração de alguém que foi criado perfeito tivesse surgido este sentimento que levou a este pecado tão grave como a cobiça. E nós sabemos que Satanás cobiçou tudo aquilo que Jesus tinha e aquilo que Jesus representava, não é? Exato. Ele cobiçava todas as homenagens ou todos os louvores, todas as honras que eram dadas ao Criador, assim como também a glória, não é? Que o Pai conferir ao seu Filho. E vemos aqui que a cobiça foi crescendo, não é? Germinou e depois foi crescendo. E ele foi dando espaço para que a cobiça crescesse. E esta é uma chamada de atenção para cada um de nós. Como tu dizias há bocadinho e muito bem, este pecado é um pecado que às vezes nós não nos apercebemos assim tanto, não é? Vai surgindo devagarinho, nós vamos acalentando e ele e às páginas tantas estamos a fazer tudo para sermos iguais aos outros porque cobiçamos tudo o Exato. que os outros têm, não é? Exato. E, e Satanás realmente teve este problema de deixar que este sentimento crescesse no seu coração. E depois há aqui uma coisa que eu gostaria que tu comentasses, se assim fosse possível, que diz-nos aqui que a cobiça é como a idolatria. O que é que isto quer dizer? Achei que é Exatamente. interessante. Realmente é muito interessante, não é? É comparada a cobiça com a idolatria, porque idolatria é nós amarmos ou adorarmos algo além do Deus verdadeiro, não é? Uhum. Então, quando nós cobiçamos alguma coisa, ou quando nós somos avarentos, eu vou ler exatamente o que está escrito aqui. Sim?
apóstolo Paulo compara a cobiça com a idolatria, porque muitas vezes realmente isto são coisas que estão claramente relacionadas. Aqui diz assim: as pessoas praticam a idolatria quando adoram, não é? Como eu falei há pouco tempo. Isto é, quando dedicam a sua vida a outra coisa ou pessoa que não Deus. Alguma coisa ou pessoa criada em vez do Criador. Assim, seria cobiça querer-se algo que não deveríamos ter e querê-lo tanto que o nosso desejo de o alcançar, em vez do nosso desejo pelo Senhor, se torna no foco do nosso coração. E realmente, nós colocamos aquilo que nós sabemos que não conseguimos ter, ou pelo menos a curto prazo ou a breve prazo, como a cobiça. Realmente, às vezes, podemos acabar chegando num outro extremo, não é? Que é em relaxar totalmente, não é? Há pessoas, não faz mal, é um dia de cada vez. Pessoas que não têm planos de vida, que não estamos a falar disso, realmente, não é? É importante termos objetivos para conseguirmos alcançar, para termos uma vida melhor, todo mundo quer e não tem problema nenhum. O problema é querermos coisas, não é? Que é de outrem, como aconteceu com Satanás, né? Queria ocupar, não estava satisfeito com a posição que tinha, não é? E olha que a posição de Satanás não era uma posição qualquer, não é? Ele era o líder dos anjos, ele era um anjo de luz, ele tinha uma posição de poder realmente, mas ele não estava satisfeito com a sua posição, ele queria a posição de Jesus, não é? Queria a posição que não era dele. Então, nós somos avarentos nesse sentido quando queremos algo que não é nosso e que não tem como ser nosso, não é? Porque é do outro. É a mulher do outro, a vaca do outro. E pronto, que o Senhor nos ajude, que realmente isso é algo muito grave. E aqui também temos esta vertente de que nós focamos-nos tanto no nosso eu, que colocamos-nos à frente de toda a vontade ou de toda a sabedoria que Deus possa ter ou possa ter planeado para a nossa vida, não é? Realmente nós devemos fazer planos, e se não fosse assim, nós estaríamos um trimestre inteiro a falar como gerir a nossa vida, não é? Principalmente a parte material, mas a verdade é que nós devemos fazer planos, mas devemos ter atenção para que esses planos não nos levem a este pecado de querermos mais do que aquilo que podemos ter. Existe um termo em português que diz assim, ter mais olhos que barriga, não é? E a cobiça é um bocadinho isto, é ter mais olhos que barriga. Ora bem, aqui a lição também nos vem falar sobre a chegada do povo, de Josué. Para chegarem a Canaã, eles tinham que ultrapassar um grande obstáculo, não é? E esse obstáculo era uma cidade fortificada, chamada Jericó, e ninguém sabia como é que iria fazer para derrotar, portanto, os habitantes de Jericó, nem mesmo o Josué. Mas nós sabemos, e esta é uma história que nós contamos sempre às nossas crianças, não é? Porque é uma história que envolve muita ação, não é? E então diz-nos que, em resposta à oração de Josué, Deus revelou o plano para a destruição da cidade, que foi seguido pelos israelitas. Mas depois, e o homem tem este problema, não é? Nós somos sempre assim. Nós nunca conseguimos uma coisa certinha, direitinha, porque depois existe sempre e um depois. E então diz-nos, mas depois, não é? Houve alguma coisa que aconteceu no acampamento e que não foi boa. E teve como personagem principal o Acã, não foi? Exato. Infelizmente o ser humano é assim. Deus diz-nos, há sempre, nunca conseguimos, dificilmente conseguimos fazer 100% conforme o Senhor nos pede. É Como se verdade. vamos depois ao longo da lição, a intenção, o desejo até pode estar lá, um desejo sincero, um desejo verdadeiro, mas depois, com o passar do tempo, infelizmente, se não permanecermos firmes, vamos acabar caindo, não é? Porque Satanás não dorme e nós, às vezes, podemos dar por garantido o facto de hoje buscarmos a Deus e estarmos bem hoje, que é garantia para continuarmos assim durante a vida toda, mas não, é um processo contínuo, tem que ser todos os dias, não é? De alguma forma, Acã, ele ouviu a instrução de Deus, não é?
mas preferiu, O preferiu nosso problema fazer. é este. O nosso problema é este. É que Deus dá as instruções todas, mas nós falhamos sempre, não é? É terrível. Exato. Realmente isto é terrível. É uma luta constante, como tu dizias, não é? Constante. E depois É pensamos, terrível. não, não tem problema, isto vai ser uma coisa. E depois começamos a justificar, a buscar coisas para acalmar a nossa mente. Não, não tem problemas. Isso, olha, eu nem sequer vou pegar muito. É que Deus diz para não pegar nada. Não, não, é só um pouquinho, comparando a tudo isso que está aqui, isto não é nada. Era só uma capa, não era assim nada muito complicado, não é? Pois é, Olha, é verdade. Não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Na verdade, pois pecado é é pecado. isso. Pois E a é. verdade é que Acã não cumpriu, não é? E diz que ele Uhum. esqueceu-se daquilo que Deus lhe tinha dito, ou fez por esquecer, e lá está. E ele cobiçou alguns bens, não é? Exato. E apesar da ordem clara para que os israelitas não pilhassem nada das cidades capturadas, a verdade é que Acã fez precisamente o oposto, não é? E qual foi o resultado, Isilda? Realmente, o objetivo de Deus, ao ter dado a grande vitória ao povo de Israel, não é? Na cidade de Jericó, era servir como um modelo, como exemplo, não é? E sempre foi esse o objetivo de Deus. E até hoje é esse o objetivo quando Deus nos usa, quando Deus usou o povo de Israel, era que os povos pagãos que não adorassem a Deus vissem que realmente qual era o objetivo, quer dizer, todo aquele que adorasse o Deus verdadeiro realmente era uma pessoa protegida, era uma pessoa abençoada, era uma pessoa, mas infelizmente, por causa dessa desobediência do povo de Israel, porque acabou fazendo parte, não é? Uhum. O povo não teve o final feliz, que era o objetivo de Deus. E muitas vezes nós acabamos incorrendo também neste erro. E depois começamos a tentar justificar, a tentar perguntar, mas Senhor, por quê? Eu fiz tudo bem, aparentemente estava tudo bem, então é alguma coisa que se calhar nós próprios nem sequer nos apercebemos, não é? Porque a Bíblia agora já é a história que nós estamos a ler, né? Mas tivesse acontecido conosco, nós se calhar podíamos nem sequer lembrar desta nossa falha, não é? Porque foi só uma capa, não é? Assim, mas eu fiz tudo certo. Quando vamos recuar, não, é porque Deus pediu-te para fazer assim e de alguma forma você não fez exatamente conforme Deus te orientou. E depois o que acontece? Vem as consequências. Não é porque Deus é um Deus vingativo ou porque Deus é um Deus mau, não. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus eh, que nos ama naturalmente e quer o nosso bem. Mas Ele não obriga o ser humano a fazer as coisas, não é? Ele quer que as pessoas façam de livre e espontânea vontade. Mas infelizmente estamos numa condição que para conseguirmos fazer a vontade de Deus, temos que estar constantemente. Nós temos exemplo claro de Jesus Cristo, vamos ver depois um pouquinho mais à frente, não é? Jesus Cristo passava noites em claro, passava madrugadas a orar para manter essa comunhão, porque desde a altura que Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, é mais fácil para nós pecar. É Não, natural o pecado, a cobiça que nós estamos a falar, que estamos a falar essa semana, é algo que se calhar, conforme disse no início, cada um de nós tem dentro de si. Vimos o carro do nosso colega, queremos um carro semelhante ou melhor ainda, acabamos cobiçando uma coisa ou outra, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, conseguimos frear, não é? E Deus nos chama a atenção, olha, filha ou filho, para aí já estás aí um pouquinho mais além. é verdade. E sabes que até mesmo aqueles que viveram com Jesus e que puderam partilhar de um dia a dia com Cristo, até mesmo esses não escaparam à cobiça. E nós temos na Exato. lição o exemplo de Judas. E sabes que o exemplo de Judas é um exemplo que nos deve fazer refletir bastante. Este homem teve realmente todas as oportunidades. Todas. Deus deu-lhe todas as oportunidades para que o final da vida dele não fosse como foi e o seu destino não estivesse traçado como está, digamos assim. A É verdade é verdade. que este homem privou com Jesus, não é? Quanto é que nós não daríamos hoje para podermos ter 5 ou 10 minutos de Jesus ali fisicamente à nossa frente, não é? E este homem privou com Cristo durante tanto tempo. Ele foi um escolhido. Jesus deu-lhe a oportunidade. Ele teve tudo para dar certo, mas o seu coração não estava ali.
E a lição diz-nos aqui que o que aconteceu com Judas é que eu acredito, e a lição diz-nos também que Judas amava Jesus. Acredito sinceramente que ele amava Jesus. Só que ele teve um problema, foi que ele amava Jesus, mas não se deu na totalidade a Cristo. E então abriu uma brecha para que Satanás fizesse este trabalho, não é? É E, verdade. e realmente é marcante ver a vida deste homem, no sentido que realmente é um final muito triste, não é? E é um alerta É, muito grande para nós. Será que eu, apesar de conhecer Jesus, apesar de comungar com Cristo, apesar de, sei lá, de ser crente, será que eu estou-me a dar na totalidade ou eu ainda deixo alguma brecha para que realmente Satanás trabalhe comigo através deste pecado que é a cobiça? é verdade. Não sei, Isilda, o que é que viste aqui nesta lição que também te tenha chamado a atenção assim? É, primeiro é o facto, a história é muito conhecida, né, da Maria Madalena ao Sim, sim. perfumar os pés de Jesus e o comentário frio, digamos, de Judas, não é? Uhum. Que ele teve noção de que aquele perfume era realmente muito caro e o que ele diz simplesmente é uma coisa que não faz sentido. Quer dizer, pode até fazer sentido por um lado, não é? Dizer, epá, em vez de você gastar tanto dinheiro para ungir os pés de Jesus, olha, esse dinheiro servia para os pobres. Mas, na verdade, não era aquilo que ele, no âmago, não é? Não era aquilo que ele realmente queria. É porque ele amava o dinheiro, não é? Infelizmente, aqui a lição, a Sassana disse muito bem, diz que Judas amava a Jesus, amava o grande mestre e desejava estar com ele. Além disso, ele também sentia o desejo de ser transformado, não é? Uhum. Ser transformado no caráter, na vida, conforme todos nós vamos à igreja com esse objetivo, não é? E esperava experimentar esta mudança mediante a sua ligação com Jesus. E Jesus não repeliu a Judas, não é? Nós sabemos que Deus sabe o fim desde o princípio, mas mesmo assim, Deus fez de tudo para que Judas se salvasse, não é? Deu-lhe lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, não é? Qual é a imagem que nós temos, por exemplo, de um pastor, não é? É uma pessoa idônea, uma pessoa que tem princípios, não é? Deu-lhe este privilégio, dotou-o de poder de curar os doentes, de expulsar demônios. Mas, conforme disse muito bem a Sandra, Judas não rendeu-se completamente a Jesus. Não rendeu-se completamente a Jesus. E isso é o problema de muitos de nós, não é? Cada um tem o seu defeito de caráter. Não existe nenhum perfeito. Ainda, infelizmente. Enquanto temos nesta terra de pecado, eu tenho o meu problema, a Sandra tem o seu, cada um tem o seu. E conforme vamos nos aproximando de Jesus, o Espírito Santo vai ajudar-nos a nos conhecermos a nós próprios, não é? A vermos a nossa inclinação, porque Satanás aproveita-se das nossas tendências pecaminosas, né? Porque uma coisa pode até não ser tentação para mim, por exemplo, uma garrafa de cerveja pode não ser tentação para mim, mas pode ser tentação para outra pessoa, não é? Para aquela pessoa que se Uhum. calhar já esteve no vício e que luta ardentemente contra isso. E realmente um cigarro se calhar pode ser já um problema para mim. Então Satanás sabe a nossa inclinação e vai em função da nossa inclinação. A cobiça, eu pior que a cobiça é um problema de todos nós, não é? É um problema transversal. Então, depois vamos ver ao longo da lição os passos que temos que seguir, que temos que tomar, que é para conseguirmos lutar contra este pecado terrível que que deu cabo da vida de Judas e que continua a dar cabo da vida de muitos irmãos nossos, não é? Que o Senhor nos possa realmente ajudar. Porque Judas teve um final muito triste. Pois, exemplo disso que estavas a dizer, Isilda, que realmente deu cabo da vida de muita gente, também temos o Ananias e a Safira, não é? E, Exato. e a lição
diz-nos assim, era um tempo entusiasmante para ser membro da igreja. É. É. Ah, será que hoje é um tempo entusiasmante para ser membro da igreja? Olha, Eu acho que sim. Eu acho que depende. Nós é que decidimos, não é? sim, Se não ou é, não um momento entusiasmante para ser. Mas diz-nos aqui que realmente nesta altura eles viviam de forma unida, não é? A lição diz-nos que não haviam necessitados, porque tudo aqueles que tinham posses vendiam, ajudavam, sustentavam aqueles que realmente eram mais carenciados, não é? E Ananias e Safira decidiram também, não é, fazer alguma coisa semelhante. E então, impressionados com tudo aquilo que estava a acontecer e na alegria de poderem participar, então também decidiram vender uma propriedade, não é? Para contribuir. Só que lá vem o depois, não é? Lá vem o depois. Só que inicialmente eram tudo boas intenções, não é? Era tudo um coração alegre por poder dar e por poder partilhar, mas quando chegou o momento de realmente devolver ou de dar tudo, eles não fizeram assim. é verdade. Às E lá vezes está. podemos estar. Sim, E lá sim. está a avareza, não é? Lá está Uhum. o egoísmo que é tão próprio do ser humano. E diz-nos aqui, esta frase marcou-me muito, diz assim, Ananias e Safira magoaram o Espírito Santo, cedendo à cobiça. Nós podemos magoar o Espírito Santo, cedermos à cobiça e a todos os outros pecados. Isto é alguma coisa que nos deve fazer meditar bastante. É verdade. Como é que é a minha postura? Será que o Espírito Santo está feliz de estar sempre e consegue estar sempre comigo, ou eu o magoo de tal maneira que ele por vezes tem que se afastar de mim, ou melhor, eu afasto-me dele, e isso deixa triste. Nós somos muito, falamos muito sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus sofreu, e esquecemos que o Espírito Santo que está neste momento entre nós também pode sofrer, Sim. e todos os dias sofre com estas coisas erradas que nós fazemos, não é? É verdade. O final do Ananias e da Safira também não foi muito simpático. Pois É. não. Isso uma vez mais fala-nos da, da gravidade da cobiça, não É. é? Não temos de levar de ânimo leve, não é? Não podemos pensar, não, é normal, eu posso querer ter um carro XPTO, eu posso querer ter. Cuidado, que a cobiça é real, não é? Devemos aprender a dar os passos, sim, um de cada vez. E pela graça de Deus, no devido tempo chegaremos, não é? E essa história de Ananias e Safira fez ao longo da lição, eu percebi uma coisa. Eles não começaram logo, porque é um conceito que eu tinha, não é? Uhum. Que Ananias e Safira foram logo com más intenções, não é? Para aparentar que também tinham posses, que também podiam ajudar. Não, eles são diz Não, não, que a não. intenção inicial, Né? a intenção inicial deles foi mesmo sincera. O pior está aí, nós às vezes podemos estar é, como é que se diz? Emocionada, podemos estar convertidos emocionalmente, não é? Podemos estar. O calor do momento faz-nos tomar decisões, e muitas vezes nós vimos quando temos assim algumas visitas na igreja, ou mesmo pessoas que já frequentam há algum tempo, ou acabam ouvindo uma pregação muito, muito apelativa, muito boa, vão lá à frente, dedicam-se mesmo de coração, então mesmo, você vê o desejo da pessoa em ser transformado, mas depois, infelizmente, se não houver consistência, persistência, é incrível como depois, ou no dia seguinte ou na semana seguinte, a pessoa já nem quer saber, já nem sequer lembra, se calhar, daquela emoção. Às vezes é só a emoção do momento. Como era uma igreja viva, era uma igreja forte, vibrante, onde todo mundo partilhava as coisas, e eles sentiam satisfeitos em estarem naquele lugar. Olha, afinal, todo mundo faz isso. Às vezes acabamos fazendo as coisas que todo mundo faz, não é? É. Então também isto ajuda muito. Se todo mundo faz, então, É o chamado efeito rebanho, não é? exato. Estamos todos atrás do rebanho, toda a gente faz e nós também fazemos. Isto é para o bom e também é para o mau, não é? Pois Mas é. Ananias e Safira foi um bocadinho por aí, mas eles realmente tinham um coração puro, eles queriam, mas Satanás conseguiu tentá-los de maneira a que eles caíram, não é?
é todos os dias e cada momento. Então já vamos ver aqui alguns passos, né, o que devemos fazer realmente para vencer a cobiça. Sim, vencer, vencer. O fantástico desta lição é exatamente isto, não é? Deu-nos estes exemplos todos para que nós possamos perceber efetivamente que há diversas formas da cobiça se apresentar na nossa vida, não é? Mas depois o nosso Deus é maravilhoso. Ele depois também nos mostra o caminho a seguir. E o caminho a seguir é sempre estar perto dele. Se estivermos perto dele, é fácil. O problema é que nem sempre assim acontece, não é? E a cobiça é como o orgulho, é como o egoísmo, é, é realmente uma questão do coração, não é? Lá está, é a tal emoção, não é? E é alguma coisa que é muito difícil de nós conseguirmos controlar. Aliás, como todo o pecado, nós nunca vamos conseguir vencer se não for através de Cristo, não é? Mas podemos estar protegidos e eu gostava que tu falasses sobre estes passos, está bem, Isila? Pode Exato, ser? ok. Então fala lá sobre Claro estes que passos. sim. Eu vou começar dizendo um verso que eu gosto muito, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não é? Uhum. Não há, ou não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus, que é fiel, não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, não importa a tentação que vier, devemos ter a certeza de que com Jesus somos mais do que vencedores. Porque não há tentação superior. Podemos dizer, não, já não consigo, é que eu não consegui, era muito mais forte que eu. Mentira! Não há tentação superior às forças que Deus te dá para você suportar. Deus te dá sempre forças para suportar. Agora, os passos, não é? O que é que podemos fazer? Primeiro, tomar a decisão, não é? Devemos tomar a decisão de servir a Deus, não só servir, como confiar nele e de ser parte da família de Deus, não é? Segundo, estar diariamente em oração. Não é orar só nos sábados, quando vamos à igreja, é diariamente em oração. E aqui aconselhamos a incluirmos Mateus 6,13 nas nossas orações específicas, né? Sobre a cobiça que estamos a falar, não é? Que diz que não nos induzais à tentação, mas livra-nos do mal, não é? Que esta é a oração do Pai Nosso. Uhum. O terceiro ponto, estudar regularmente a Bíblia. Estamos num tempo, não temos que sair muito cedo, voltar muito tarde, mas temos que arranjar maneira de estudar regularmente a Bíblia. É importante, é uma das maneiras que temos do Espírito Santo falar a nós e nós conseguimos ouvir. Na verdade, ele fala sempre. Nosso problema não está ele não falar, está em nós conseguimos ouvir o Espírito Santo a falar, não é? E desta forma conseguiremos esconder a palavra de Deus em nossos corações e ultrapassar qualquer pecado, não é? E nesta semana estamos a falar da cobiça, que é algo que todos nós podemos ultrapassar com a ajuda de Deus. Verdade. E num trimestre em que estamos a falar sobre gerir em favor do mestre, aparece aqui a cobiça, não é? Porque realmente nós podemos ser levados a tomar decisões muito erradas na nossa vida financeira, induzidos por esta cobiça, como tu já disseste muitas vezes e bem. E nós temos que pedir a Deus que nos ajude a ter noção, efetivamente, de quais são os nossos pecados. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador que nos dizia que nós devemos orar todos os dias para que Deus nos ajude a perceber qual é o nosso pecado, de forma a que possamos nos arrepender dele. E a cobiça, assim como o orgulho, assim como tantos outros pecados, é realmente alguma coisa que pode estar tão enraizada no nosso coração que nós podemos não dar conta, achar que não ter noção deste pecado. E efetivamente é terrível pensarmos que nós podemos perder a hipótese de ir para o céu, podemos perder a salvação se realmente o nosso coração for um coração repleto de cobiça. E se nós permitirmos que Deus nos mostre quais são os nossos pecados, e tu dizias muito bem, assim como a lição disse, todos nós temos defeitos de caráter, todos.
e temos que ter noção deles para que possamos deixar Deus limar todas as arestas que Ele necessita de limar, para que realmente possamos um dia ter o privilégio de poder estar com Ele no céu. Amém. A nossa lição diz-nos claramente que não há nada que nós possamos fazer sozinhos. Qualquer pecado, seja ele o que for, e tu leste aqui em Coríntios, esta é a nossa realidade. Nós somos criaturas. Se não estivermos protegidos pelo Criador, se não estivermos lado a lado com o Criador, dificilmente nós vamos ser vencedores. Exato. E Deus diz: sem mim nada podes fazer, mas com Deus podemos tudo. Que o Senhor nos possa abençoar a todos. Foi um prazer partilhar essa lição contigo. Igualmente, Vila, gostei muito de estar contigo este bocadinho. Espero que todos tenham gostado também de estar connosco nas Palavras Cruzadas, e na próxima semana cá estará uma nova dupla. Ok, tá, então boa semana. Tchau. Obrigada, boa semana. Obrigada.